O Brasil enfrenta a Grécia pelo Grupo Mundial 1 da Copa Davis, buscando voltar aos qualifiers de 2026 e quem sabe, né, avançar em 2026 para quem sabe brigar pelo título da Copa Davis, um torneio super tradicional que tem início hoje, sábado, na hora do almoço. Teremos João Fonseca, depois teremos Thiago Wilde, tem jogo de dupla. Então, se você quer ter noção de como que funciona a Copa Davis, quais são os critérios, regulamento, formato, se vale ponto por ranking, se não vale, onde vai passar os jogos. Se você quer todas as informações da Copa Davis, fica com a gente no vídeo de hoje, que a gente vai passar todos os detalhes desse confronto Brasil e Grécia. João Fonseca tem tudo para jogar contra o Stefanos Tsitsipas pela primeira vez na carreira e representando o Brasil, que é o mais legal, uma competição que a gente se acostumou a ver com Gustavo Kirten, Jaime Uncins, Fernando Meligeni, e agora estamos aí novamente nesse final de semana, sábado e domingo, para acompanhar Brasil e Grécia pela Copa Davis. Então eu tenho que pedir a sua inscrição aqui no canal. A gente vai passar aí todos os detalhes e na segunda-feira a gente faz aí um vídeo pós-Davis para analisar como é que foi a campanha brasileira e quem sabe tendo o Brasil de volta aos principais países em 2026. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos à nossa apresentação aqui da Copa Davis, que é o mais tradicional torneio entre países do tênis masculino. A primeira edição foi disputada em 1900. O país que mais levantou troféus, Estados Unidos. Simplesmente 32 vezes os Estados Unidos foram campeões da Copa Davis. O Brasil nunca conquistou esse título. Quem sabe agora com a nova geração, João Fonseca, Gutão chegando aí também, quem sabe a gente não consiga conquistar o título. A Copa Davis que não tem os Estados Unidos como atual campeão, a gente vai ver já já. Então o Brasil, como eu disse, está no grupo Mundial 1, porque ele perdeu para a França nos qualifiers. O regulamento da Davis, ele tem como se fossem divisões, fazendo um comparativo com o futebol, como se fosse ali Série A, Série B, Série C. E aí, quando você disputa o qualifiers, você tem condições de disputar o título. O Brasil estava na fase de qualifiers, disputou contra a França, vocês devem lembrar, acabou derrotado para a França, aquele jogo do Fonseca contra o Humbert, naquele piso duro indoor na França, né, dificílimo. Inclusive o Brasil vai jogar contra a Grécia agora também fora de casa, também no piso duro, só que outdoor, mas a mesma coisa, o Brasil perdeu o sorteio e a Grécia cedia e tem direito a escolher o piso, foi assim com a França. Então o Brasil perdeu para a França e agora, contra a Grécia, existem dois cenários. Caso o Brasil conquiste a vitória, ele volta aos playoffs do grupo 1. Aliás, ele volta aos qualifiers para 2026. Caso ele perca, ele vai jogar os playoffs do grupo 1, que é basicamente ali um jogo para você ser rebaixado ou não. Se o Brasil perder esses playoffs, aí ele cai para a fase regional. Então é como se ele caísse ali de divisão. A Itália é a atual bicampeã da Copa Davis, conquistou o título em 2024 contra a Holanda e em 2023 contra a Austrália. A gente não precisa dizer muito sobre a Itália, né? Hoje é uma das maiores potências, se não a maior potência aí do tênis. São simplesmente 9 tenistas no top 100 e 2 top 10, né? Tem o Sinner, número 2 do mundo hoje, né? E o Musetti, que é o 9 do mundo. Então a Itália muito forte e tem um regulamento interessante na Davis. A gente vai ver aqui os qualifiers. Toda essa galera aí, que é a segunda fase, né, dos qualifiers, o Brasil disputou a primeira contra a França. Vê que a França tá lá embaixo para jogar contra a Croácia. São 7 confrontos, então tem lá Holanda e Argentina. Repara que são países mais tradicionais no tênis, né? Austrália e Bélgica, Hungria e Áustria, Japão e Alemanha, Estados Unidos e República Tcheca, Espanha e Dinamarca, Croácia e França. Daí vão sair 7 vencedores. Esses 7 vencedores vão se juntar à Itália. Então a Itália, por ser a atual campeã, ela já está na fase final da Davis. E ela vai se juntar aos outros 7 países e aí eles vão fazer quartas de final, semifinal e final. Vai ter a fase final da Copa Davis. Então o regulamento hoje funciona dessa forma. A Itália, como defensora do título, já está qualificada. O Brasil estava nessa fase de qualifier, só que a fase 1, né? Então, se ele tivesse ganho da França, ele estaria aí a um passo de disputar a fase final da Copa Davis. Mas não é o caso. O Brasil agora tem que ganhar da Grécia para voltar para essa mesma fase aí em 2026. E qual que é o time brasileiro para essa competição? Temos João Fonseca, né? Nosso melhor tenista, número 42 do ranking. Temos o Thiago Wilde, que hoje está em 146 do ranking, mas o Thiago Wilde que já foi ali um tenista próximo ali a top 30, top 40, ele é um cara que não tá vivendo seu melhor momento, mas é um tenista
que já fez bons jogos, já ganhou, por exemplo, de Medvedev, né? Temos o Matheus Pucinelli também, que é um jovem ainda, né? Nem tão jovem, mas é um cara que já tá mais consolidado. E aí os duplistas, né? Rafael Matos e Marcelo Melo. Esses são os principais, né? Claro que você tem outros tenistas ali que são suplentes, mas o time principal seria esse. Na Grécia, quem que a gente tem de destaque? A gente tem, obviamente, o Tsitsipas, né? Número 27 do ranking. Tsitsipas que passou grande parte da carreira sendo top 5, então ele é um cara que também não vive o seu melhor momento de carreira, mas é o grande, digamos, favorito aí, né, de todos esses atletas. Ele vai entrar nos jogos dele como favorito, né? Óbvio que, na minha concepção, o João Fonseca tem condição de ganhar dele, né? Mas acredito que o grego é o favorito. Só que ele é o único cara de nível, vamos dizer assim, no time Grécia, né? A gente tem o Sakellarides, que é o número 286 do ranking. Esse cara vai jogar contra o Fonseca e contra o Wild, então aí é quase 300 do mundo, então você vê que a Grécia tem um cara muito bom e só, né? E aí você tem os duplistas ali também, inclusive o irmão do Tsitsipas, que é o Petros Tsitsipas, eles jogam juntos, né, os irmãos, mas não são grandes duplistas. Os nossos duplistas são melhores, inclusive em ranking. Você vê que o Rafael Matos é 49 do ranking, Marcelo Melo 52 do ranking. Já o Petros é número 229 de duplas. Então, você vê que o Brasil ele vai sim entrar nesse confronto como favorito, apesar de estar jogando fora de casa. E a gente tem um ranking também da Davis. Você vê que o Brasil ele hoje é o 19º melhor país no ranking oficial da Davis Cup. Itália é a atual líder, tem 3 títulos. A Austrália, vice-líder, já tem 28 títulos. A Austrália é o segundo país mais tradicional em Copa Davis, só atrás dos Estados Unidos. Aí tem Holanda, que não ganhou ainda. Alemanha com 3 títulos. Aí os Estados Unidos é o atual quinto colocado hoje com 32 títulos. Canadá em sexto, 1 título. Espanha em sétimo, com 6 títulos. A gente teve recentemente aí o Rafael Nadal jogando o Davis, ganhando pela Espanha. França em oitavo com 10 títulos, República Tcheca em nono. E o Brasil, quem sabe, né? A gente... São passos, né? Você tem que ir melhorando e caminhando ali para tentar sonhar com um título da Copa Davis. O brasileiro é muito patriota, né? Nesse sentido, a gente torce muito. A Copa Davis é algo muito especial, apesar de não valer pontos para o ranking, né? Ela vale ali no histórico do tenista, o head-to-head fica lá. Por exemplo, o João perdeu o do Humbert, conta ali no currículo ali, oficial do João, conta a derrota para o Humbert. Mas, no caso de Copa Davis, não soma ponto, mas fica ali no currículo, então, com certeza é muito importante aí também. Quais são os jogos? Então, hoje, pessoal, esse vídeo está indo ao ar no sábado de manhã, 8 horas da manhã. O jogo é meio-dia, então hoje, meio-dia, temos o primeiro jogo da Copa Davis já definido, João Fonseca contra o Sakellarides. Esse grego que a gente falou agora, 286 do ranking. João entra com um bom favoritismo e é muito importante que o João ganhe, porque o jogo seguinte é o Thiago Wild contra o Tsitsipas. Então, provavelmente o grego deve ganhar. Então, acredito eu que tem tudo para ficar 1-1 nesses primeiros 2 confrontos aí. João, colocamos aí um favoritismo de 80%, como, né, eu disse, jogo em Atenas com transmissão da Cazé TV. Então, pela primeira vez na história, a Cazé TV vai transmitir aí um torneio oficial de tênis, a Copa Davis. Muito legal, transmissão aberta. Então, é só acionar o YouTube ali e ver a Cazé TV. E o jogo seguinte, né, como eu disse, Thiago Wild e Tsitsipas, e inverte o favoritismo, né? Favoritismo total pro grego. E logo em seguida tem esse segundo jogo. O jogo 3 já é o jogo de duplas, né, que seria amanhã. Então, hoje a gente vai ter esses 2 jogos. Amanhã temos o jogo de dupla, Matos e Melo contra os irmãos Tsitsipas. Matos e Melo bem favorito para esse jogo, estão acostumados, jogam juntos vários torneios. Então, tudo indica ali na minha, vamos dizer assim, na minha análise aqui, no meu palpite, acredito eu que vai ficar 2-1 pro Brasil após esse jogo em duplas. E aí a gente tem o João Fonseca. O meu filho tá gritando aqui, peço desculpa. A gente tem o João Fonseca contra o Tsitsipas no jogo 4. Ainda não tá definido se esse jogo vai ser o 4 ou 5. Acredito que é o jogo 4. E aí seria maravilhoso o João Fonseca entrar em quadra contra o grego para conquistar essa vaga, né? Vencendo o Tsitsipas. Aí seria fantástico. Lembrando que esse jogo é se necessário. Então a Davis é melhor de 5. Se o Brasil abrir 3-0 ou a Grécia abrir 3-0, nem precisa ter o jogo 4-5. Tem um jogo só para cumprir tabela ali, que é o jogo 4 normalmente para cumprir tabela, e se necessário ainda tem o 5º jogo, que seria o Wild contra o Sakellarides. Então aí, os confrontos todos definidos,
Você já fica preparado aí, pega a pipoca, vai pro sofá e assiste, que vale muito a pena, uma atmosfera totalmente diferente. E o Brasil entra como favorito e tomara que vença a Grécia nessa Copa Davis. A gente teve agora o WTA São Paulo, infelizmente a Bia acabou eliminada nas quartas para a Renata Sarasua, 2-0 para a mexicana, então a Bia infelizmente eliminada do WTA São Paulo. Então voltamos na segunda-feira para analisarmos aí como é que foi a Copa Davis, tomara aqui com vitória do Brasil, certo? Um bom final de semana para todo mundo, boa sorte aí pro João, pro Thiago, um grande abraço e até mais.